Vamos ouvir a palavra desse Deus que cuida. Vem comigo. Segundo Crônicas, capítulo 20. Livro de Segundo Crônicas, no capítulo 20. Do versículo 3 até o versículo 5. E depois, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor, para buscarem o Senhor Deus. Versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e começou a orar. Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, fala conosco mais uma vez, faz teu querer. Aleluia! Glória a Deus! Passagem tremenda essa. Quem era Josafá? Josafá foi o rei de Judá. Tribo do norte, tribo do sul. Agora Josafá é levantado, se eu não me engano, aos 35 anos de idade, como rei de Judá. Josafá, ele convoca, ele traz o povo, volta o povo para a presença de Deus. Ele conduz o povo a adorar ao Deus Todo-Poderoso. Josafá foi um rei que, através do seu governo, ele fez um governo até que bom, se comparado aos reis anteriores a ele. Vem comigo para a palavra. Você precisa ter o prazer de ouvir a palavra e conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão rica que nós precisamos degustá-la, saboreá-la. Nós precisamos ter prazer ao ouvir e meditar, pensar, raciocinar ao ouvir a palavra de Deus para nós. Precisamos entender o que está por detrás do texto-chave que Deus nos deu. Qual era o contexto histórico? Qual era a situação que Judá estava passando? É importante nós entendermos isso porque toda a palavra ela tem que ter um contexto, exatamente para não virar um pretexto. Nós não podemos pegar um versículo isolado e sair falando apenas dele. Nós temos que entender os bastidores do porquê e a razão pela qual foi escrito, para que nós possamos compreender e fazer a aplicação para a nossa vida, trazer para os dias de hoje e fazer a aplicação para a nossa vida. O livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, foram livros que já foram escritos porque Israel precisava de um ânimo. E era necessário, na cabeça do povo de Deus, era necessário, mediante tudo que eles estavam passando, era necessário que fosse relembrado os grandes feitos de Deus no meio do povo dele. Era necessário que fosse escrito e informado os grandes feitos de Deus, os grandes livramentos, as obras gloriosas e grandiosas que Deus fez. Era necessário trazer à memória do povo de Deus o que Deus fez, esse Deus que não muda, esse Deus que não falha, esse Deus que promete e cumpre e é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Josafá, esse rei, é levantado, e agora o livro de Crônicas vai nos dizer nos contar de forma resumida, em poucos capítulos, que Josafá ele fez um governo interessante. Mas como todo rei, como a maior parte, como todo ser humano, ele errou. Ele fez parcerias, ele fez 3 parcerias, que foram parcerias interessantes no governo dele, com outros reis de Israel. Mas essas parcerias, elas
foram bem-sucedidas num primeiro momento, num curto prazo. Mas quando nós olhamos para a história, a médio e longo prazo, essas parcerias não foram bem-sucedidas. Por quê, pastora Lídia? Porque Josafá não buscou a Deus para fazer essas parcerias. E aí eu já começo a entregar a palavra de Deus, o que Deus está falando para os nossos corações. Abra seu coração e a sua mente para receber a direção de Deus nesta live, nessa transmissão, nesse culto de quarta-feira de oração e direção profética, segundo a palavra de Deus. Ele não fez as parcerias segundo a direção de Deus, e é preocupante quando eu e você tomamos decisões, e principalmente decisões tão importantes que nos envolve diretamente, envolve a nossa família, envolve todos os que estão conosco, quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, sem pedir a direção de Deus. Veja, Deus não vai dizer é este, é aquele. Deus, ele vai indicar o caminho. Nós é que temos que decidir qual decisão, qual escolha tomar. Mas é importante nós consultarmos a Deus, e Josafá não fez isso. Josafá vai fazer 3 alianças de tempo em tempo desses reis. Aliança com Acabe, depois o rei sucessor, rei Acásias, depois o próximo, Jeroboão, ele vai fazer alianças com esses reis. Essas alianças, ela torna a repetir, elas foram interessantes no início, mas depois trouxe problemas, e problemas sérios para Josafá. Um outro erro grave que Josafá vai cometer é que agora ele pega a filha dele e ele coloca a filha para se casar com o filho dele, para se casar com a filha do rei Acabe. O rei Acabe casado com Jezabel, uma rainha pagã, e obviamente a filha traz a cultura pagã da mãe. E agora, através dessa porta, dessa brecha que Josafá abre, agora, através desse relacionamento, o paganismo vai entrar em Judá. Porém, Josafá, percebendo isso, Josafá procura manter a coisa sob controle. Josafá procura manter a coisa ali sob controle, e ele levanta, ele chama, convoca os levitas para que os levitas saiam pelas cidades de Judá, pelo território de Judá, levando a palavra de Deus, ensinando o povo, trazendo o povo de volta para os ensinamentos da palavra de Deus. Pois bem, os anos se passam e agora o reinado, o tempo de governo de Josafá começa a se aproximar do final. E é exatamente neste contexto, nesse panorama, rápido que eu trouxe aqui, que, segundo Crônicas 20, vai ser escrito. Josafá está no final do seu reinado, se eu não estou enganado, de uns 25 anos ele reinou. E agora, chegando próximo ao final do seu reinado, Josafá, por conta dos erros e dos acertos, entende-se que Josafá aprendeu um pouco. Josafá aprendeu alguma coisa com os erros e os acertos dele. Porque nós não precisamos, meu pai sempre dizia que nós não precisamos errar, nós não precisamos bater a cabeça tanto a nível de viver errando, se nós aprendermos com o erro do alheio, se nós observarmos o erro do alheio, e também se nós aprendermos com os nossos erros. E pelo que vejo aqui, vem comigo para a palavra, Josafá aprendeu. Quando chega exatamente aqui no capítulo 20, que se aproxima ali os últimos anos do reinado do rei Josafá. Agora, minha Bíblia, sua Bíblia diz que 3 principados, 3 povos se levantam contra o reino de Judá. E agora esses 3 povos se aproximam, vem ali hoje, o que sabemos que hoje é o Mar Morto, vem ali através do território do Mar Morto para invadir a Judá. Talvez você está ouvindo isso e está falando assim, tá, pastora, isso aí é história, ok, mas o que isso tem a ver comigo? O que Deus tem para mim? Vem comigo para a palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus é ter temor a Deus e a palavra, e reverência à palavra. Porque a palavra de Deus, lembra da parábola do semeador? Ela precisa encontrar terra fértil.
terra boa, terra limpa. E terreno limpo, terreno fértil, não é um terreno que é limpo do dia para a noite. À medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai sendo trabalhada na nossa alma, se nós permitirmos isso, se nós deixarmos que a palavra de Deus venha trabalhar na nossa alma, no nosso coração, o nosso coração vai sendo limpo. O nosso coração, a terra do nosso coração vai sendo limpa para que o poder da palavra de Deus caia no nosso coração e encontre a terra limpa, a terra fértil. Para que a palavra de Deus, que é uma semente, comparada a uma semente, ela não caia no meio dos pedregulhos, ela não caia no meio dos espinhos da vida, ela não caia no meio dos pedregulhos, dos pedregais da vida, ou não caia no meio da estrada do nosso coração. Ela tem que cair em terra fértil. É por isso que muitas pessoas dizem, eu não acredito na palavra de Deus. Ah, isso não funciona, isso é a história da carochinha. Não, isso aí é balela, eu não acredito, isso não dá certo, isso é uma inverdade. Porque muitas das vezes não deu certo, não funcionou, porque o coração estava sujo. O coração, a terra do coração não estava limpa. Mas quando a terra está limpa, quando a terra é boa, a semente cai na terra e ela fecunda, ela germina, aleluia. E a porcentagem bíblica, quando a semente germina, é 100 para 1, 60 para 1 e 30 para 1. Pastora, o que tem a ver com o que a senhora está dizendo? Tem tudo a ver. Porque quando a palavra de Deus, aleluia, quando ela germina no meu e no seu coração, ela vai produzir resultado. E o primeiro resultado que ela produz, aleluia, é o arrependimento. Com o arrependimento vem a mudança de atitude. Com a mudança de atitude, nós começamos a ver resposta de Deus na nossa vida. Pegou? Josafá, ele compreende, ele começa a perceber, nós entendemos isso. Ao ler a história de Josafá, ele começa a entender que as experiências, os erros e os acertos dele não são para afundá-lo, mas que os erros e os acertos que ele fez com as amizades, com as parcerias que ele decidiu fazer, hoje serve de experiência. Agora esses 3 povos estão vindo contra o reino de Judá. E é aqui que eu quero parar um pouquinho com você. Vem comigo para a palavra. Porque a palavra de Deus alimenta. A Bíblia vai dizer que, então, versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá teve medo. Então Josafá, o rei Josafá, teve medo. Aqui eu paro com você. Veja, estamos falando de um homem maduro, estamos falando de um rei, de um estrategista, de um administrador fantástico. Depois você medita na história de Josafá. E ainda assim, quando ele sabe da notícia, quando o rei Josafá sabe da notícia que aqueles 3 povos estavam vindo para pelejar e tomar aquilo que Deus entregou na mão de Josafá, a minha e a sua Bíblia diz que agora este homem tem medo. Sabe o que eu quero conversar com você nesta noite pelo poder do Espírito de Deus? Irmão que me assiste, homem que me assiste, com todo respeito, independentemente da sua idade, minha irmã que assiste, que nos ouve, que vai assistir posteriormente. Há situações, há momentos na nossa vida que, dependendo daquilo que está na nossa frente, que está adiante de nós, que está à nossa frente, nós temos medo. Josafá teve medo, ele temeu, e temeu é ter medo. Ele teve medo, ele balançou, ele teve medo. Porque aquilo que estava vindo contra ele, aquilo que estava vindo contra a família dele, aquilo que estava vindo contra, e literalmente ao encontro mesmo, contra Josafá, ao encontro de Josafá, era maior do que ele, aos olhos de Josafá. Neste momento a gente percebe que a experiência que Josafá adquiriu ao longo do tempo, agora vai valer a pena. Pega isso. Pega isso. Levanta a cabeça e para de reclamar das lutas que você passou. Para de reclamar das coisas. Com todo respeito, eu quero te entregar isso. Não sofre não, mas essa palavra vai ser libertadora para a sua vida, que em humildade ouvir e receber.
Não vai desligar não, não vai embora não. Essa palavra é pra gente. Nós precisamos de uma palavra mais profunda. As lutas, os erros e os acertos, eu quero repetir isso mais uma vez, que Josafá fez ao longo do reinado, do governo dele, não afundaram ele. Serviu de experiência, agora ele sabe o que fazer. Na hora que o medo chega, quando ele fica sabendo que aquilo que é maior do que ele, aos olhos dele, está vindo contra ele, para acabar com tudo que ele construiu, ele tem medo. E é bem assim nas nossas vidas. Talvez você nunca passou por uma situação maior do que você. Mas acredite, pode ser que um dia você passe. Isso não é maldição, não é palavra de peso, é coisa da vida. Coisas da vida. E agora Josafá, a Bíblia fala que ele tem medo. Só que o que eu quero observar aqui com você, que este medo que Josafá tem, não trava ele. Este medo que Josafá sente, não coloca ele em pânico, não. Porque a área da psicologia, do comportamento humano, vai falar sobre o medo. E todos nós temos medo. Não é porque você é homem, não é porque você é avô, não é porque você é mãe que você é avó, não é por causa dos seus cabelos grisalhos, não é por causa da sua barba, da sua experiência de vida, que você não fica com medo. Porque diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma enfermidade, diante de um diagnóstico médico, diante de um problema no casamento, ou diante de uma situação que é maior do que a gente, é comum, é natural, nós sentirmos medo. Mas ei, eu quero dizer para você, esse medo não pode virar pânico. Por quê, pastora? Porque se o medo se transforma em pânico, aí você para. Porque se o medo se transforma em pavor, aí você para, aí você trava. É por isso que Josafá não parou. É por isso que Josafá não travou. Ele teve medo, mas ele pega o medo. Ele pega o medo e leva o medo para onde, pastora? Para a casa de Deus. Ele leva o medo para a presença de Deus, aleluia. Oh, aleluia. É normal nós sentirmos medo diante de uma situação que é maior do que a gente. É normal você, meu irmão, minha irmã que assiste, empresário, diante do que você está passando. Só você sabe o que você está passando. É normal, minha irmã que está fazendo esse tratamento. É você que está na sua casa. É normal você sentir medo. Medo de não dar certo. Medo dessa situação ser maior do que a sua fé. Mas vem comigo. Agora Josafá vai pegar esse medo e ele vai para a presença de Deus. Mas ele não vai sozinho, aleluia, eu preciso dizer isso para você. Ele não vai para a presença de Deus sozinho. Por quê, pastora? Porque tem hora que o medo parece que vai devorar. Pastor, o que a senhora está pregando? Como vencer o medo? Como vencer o medo? Porque nós estamos enfrentando gigantes invisíveis em pleno século 21. E não vem falar pra mim que tem hora que você não fica com medo, porque é mentira, porque nós ficamos sim. Tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, não vejo saída. Meu Deus, o que vai ser do Brasil? Jesus, o que vai ser da minha empresa? O que vai ser da minha família? Meu Deus, o que eu vou fazer? Então vem comigo, porque essa palavra nos cabe sim por inteiro. Por inteiro. Ele pega e vem para a presença de Deus, ele traz o medo, mas agora ele sabe que ele não pode ficar sozinho. Porque quando o que nós estamos enfrentando é maior do que a gente, nós não temos condições de lutar sozinho. Eu preciso te dizer isso. É hora de você buscar ajuda. Para de achar que todo mundo é igual, para de ficar com vitimismo, ou achar que todo mundo te traiu, ou que todo mundo vai te trair, que se você falar, a pessoa vai expor o seu problema, vai falar para não sei quem, vai falar para não sei quem. Em nome de Jesus, se liberta dessa mentalidade de mágoa, essa mentalidade doentia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nem todo mundo é igual, a começar de você. A começar de você. Deus sempre tem alguém para lutar com a gente. Deus sempre coloca alguém para lutar com a gente. E com todo respeito, na maioria das vezes é quem você desprezou, quem você não acreditou, quem você nem esperava. É sempre assim que Deus levanta, porque Deus não deixa um filho sozinho. Agora Josafá vai se juntar com o povo de Deus.
Como assim, pastora? Josafá vai se juntar com pessoas que professam a mesma fé. Pessoas que entendem o que Josafá está passando. Recebe isso. É direção de Deus, é noite profética. Recebe isso para a tua vida. Ele aprendeu que as alianças que ele fez no passado com pessoas que não estavam na mesma visão que ele. Pessoas que estavam interessadas no que ele tinha e não na visão que Josafá estava passando. Agora Josafá aprendeu com o erro. Agora ele vai estar junto de pessoas que professam a mesma fé. Pessoas que creem no mesmo Deus que ele crê. Pessoas, aleluia, que vão comprar a briga no mundo espiritual com ele, aleluia. Pessoas que vão orar com ele. Pessoas que vão orar por ele e com ele. Entendeu? Uma coisa é você dobrar os joelhos para orar com alguém e a pessoa ficar parasitando na oração ao seu redor, esperando que de alguma forma Deus te use para falar com ele e para falar com ela. Isso são parasitas espirituais, parasitas na fé. Josué não se juntou com parasitas na fé, sugadores, drenadores de bênção da vida do outro, não. Josafá se juntou com gente de oração, gente que dobra o joelho e busca. Josafá se juntou com gente que ora, gente que entende de peleja, gente que entendeu o que ele estava passando, gente que, como que eu posso dizer assim, que falou para Josafá, estamos juntos na peleja, porque a Bíblia diz que o povo que Josafá convocou entrou nessa batalha espiritual com Josafá. Irmãos, nós estamos em plena batalha espiritual. Eu preciso dizer isso a você. Você que me assiste, independentemente se você acredite ou não, Satanás existe. E não é assim, Satanás versus Jesus. Não, irmãos. Jesus é todo poderoso, está acima de tudo e sobre todos. Jesus todo poderoso. E lá no subsolo do inferno é Satanás. Não é Satanás versus Jesus, nunca. Até porque Satanás é derrotado. Mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E Satanás está reivindicando a terra. Por isso que a igreja, nós não somos daqui. Aqui é uma passagem. Nosso passaporte é assinado com o sangue de Jesus. Para de ficar criando raízes, estabelecendo raízes aqui na terra. Veja, conquiste tudo que você tiver que conquistar para a glória de Deus. Desenvolva tudo que você tiver que desenvolver para a glória de Deus. Estude, namore, case, sonhe, tenha filhos, viaje, faça projetos. Sim, mas faça tudo para a glória de Deus. Mas não estabeleça suas raízes aqui. Porque Jesus disse, aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aleluia. E é por isso que muitos não creem na volta de Jesus, muitos não creem no arrebatamento da igreja, muitos não creem que haverá um fim para todas as coisas, porque o seu coração está enraizado aqui. Mas eu venho pelo poder de Deus dizer para você nessa noite que há uma batalha, uma peleja espiritual que começou a ser travada, aleluia, há 2000 anos atrás. Jesus venceu a Satanás e Jesus agora vai sim voltar para buscar a igreja. Josafá, aleluia, ele entende que estava vivendo uma batalha maior do que ele, que não era exatamente uma batalha militar, que era uma batalha espiritual. Pegou? Pastora, por que a senhora diz isso? Porque se não fosse uma batalha espiritual, meu amigo, ele não iria orar, ele não iria buscar Deus, ele já ia direto para a guerra. Mas primeiro ele vai orar. Primeiro ele vai trabalhar o medo. Para que o medo não venha travá-lo. Para que o medo não venha paralisá-lo diante do inimigo. Recebe isso. Porque quando a gente enfrenta algo maior do que a gente tem que ir preparado. Quando a gente vai bater de frente com algo maior do que a gente, e a gente aprendeu com os erros e com os acertos, e aprendeu a depender de Deus, primeiro a gente vai se preparar, a gente vai se fortalecer, vai pegando a palavra de Deus. A gente vai se fortalecer primeiro em Deus, a gente vai se revestir. Lembra da armadura de Efésios 6? A gente vai se revestir de toda a armadura espiritual. Por quê? Porque maior do que o adversário físico, humano,
É o que está por detrás de uma atuação humana, que é uma atuação espiritual maligna. Por isso Josafá vai para a presença de Deus e se une com pessoas que professam a mesma fé, se une com pessoas que professam o mesmo Deus. Aleluia. E ali eles vão orar, e eles vão buscar a Deus, eles vão clamar a Deus, até que Deus responda. Pastor, o quê? É isso mesmo. Você parou de orar por quê? Orou 5 minutos e já cansou? Nem orou? Não consegue nem colocar uma live de oração? Não tá conseguindo entrar no canal do YouTube, no Levantai IEPV? Toda quarta-feira tem oração, não consegue nem pôr oração para ouvir? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, se levanta. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Se fortalece em Deus. Quando você liga o noticiário, seja que canal for, eu sei que você sabe o que está passando. Só notícias terríveis. Não é ruim. Terríveis. Terríveis. Se antes estamos diante de uma crise de saúde mundial, agora temos uma crise terrível no sistema de saúde e também temos uma crise de governo. Só Jesus por nós. O que você está esperando para começar a orar? Dá medo ou não dá? Ou será que é só eu? Josafá vai buscar a Deus. Volte a se unir com gente que busca a Deus. Volte a estar junto com gente que paga preço na presença de Deus. Porque ainda tem não poucos. E não poucos. Pastor, onde é que estão então? Onde estão? Comece a orar, comece a buscar e não se preocupe. Eu te dou certeza que Deus vai trazer até você. Porque Josafá foi para o templo. E ele convocou o povo. E o povo se aproximou para orar. E agora o povo está orando. O povo está clamando. Agora a presença de Deus vai encher a vida de um profeta. E o profeta vai dizer, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença de Deus, assim. Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai de pé. A primeira coisa. Deus vem com resposta ao clamor. Clamor não é uma oração mentalizada. Não é uma oração de sussurro. Clamor é uma oração que se faz orando um pouco mais alto, colocando diante de Deus a sua petição, derramando o seu coração. A primeira coisa que Deus vai dar a resposta na boca do profeta vai dizer assim: que esta peleja, porque há pelejas e pelejas, há batalhas e há lutas, mas esta em específico, visto que, recebe isso, preste atenção, tome nota no que Deus está falando, visto que o que estava diante de Josafá era maior do que Josafá. Por isso Deus vai falar que esta peleja você não vai ter que pelejar. Parai. Parai. O que é isso, pastora? Toma posição. Estai de pé. Porque Deus não fala com quem está deitado. Como assim, pastora? Eu não estou falando deitado fisicamente. Eu estou falando deitado espiritualmente. Se levanta espiritualmente. Chega de ficar prostrado espiritualmente. Chega de ser um mendigo espiritual. Ora por mim, ajuda aí. Pastora, mas é errado pedir oração? Claro que não. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que desenvolver intimidade com Deus. Por isso que ele vai falar: parai, estai de pé. Ou seja, toma posição diante de Deus. Posição de combate. Mas essa peleja não é sua. Estai de pé e vede a salvação do Senhor,
para convosco Judá e para com Jerusalém. Não temais. Olha Deus confortando e aquietando a alma do povo. Nem vos assusteis. Amanhã, ou seja, espera. Que é, pastora? Não se precipite. Não tome decisão precipitada. Não sai igual um louco, igual uma doida de qualquer jeito. Calma. Pastor, eu não consigo me acalmar. Vai orar. Pastor, eu não consigo orar. Dobra os joelhos e fica em silêncio na presença de Deus. Colocando teu coração, fala, Senhor, aquieta minha alma. Eu tô aqui a 1000 por hora. Tô até suando as mãos de tanta ansiedade. Senhor, aquieta minha alma. Calma minha alma. Não me deixa fazer burrice. Não me deixa errar de novo. Não me deixa tomar atitude precipitada. Porque eu sei o que acontece quando eu tomo atitude precipitada. É isso que Deus está falando. Deus está dizendo para eles, espera 24 horas. Aquieta, calma, calma. Calma. Amanhã, 24 horas, sair-lhes ao encontro. Espera, porque você vai, diz o Senhor. Mas você vai segundo a minha direção. Você vai depois que você estiver cheio da minha presença. Você vai depois que eu trabalhar esse medo. Porque talvez você está dizendo, não, pastor, eu não estou com medo. Não tem essas coisas comigo, não é essa frescura. Não, eu vou pra cima e quero ver. Não, ei, pastora, o que é isso, pastora? O que é isso? A negação é o primeiro sinal do medo. O primeiro sinal de que a coisa não tá boa. Deus está dizendo, eu se fosse você, eu ficava com a palavra de Deus. Porque nós precisamos tomar algumas decisões daqui por diante. Então guarda essa palavra assim com muita tranquilidade. A cada live Deus fala de uma maneira. A cada transmissão Deus fala de um jeito. E hoje Deus vem trazendo assim uma palavra de ensinamento para nós. Mas uma palavra de direção. Um direcionamento para nós. Para o amanhã. Um amanhã bem próximo. Bem próximo. Tem mais. Olha aqui, ó. Bíblia, palavra de Deus. Amanhã saireis ao encontro. Porque o Senhor será convosco. Eu quero que você preste atenção no verbo. Será. O Senhor será convosco. Espera para depois você tomar a decisão. Espera, deixa Deus te curar, deixa Deus curar a tua alma, deixa Deus trabalhar com você esse medo, você vai colocar tudo diante de Deus, seja o que for, você vai contar tudo, conte essa história, conte essa situação, conte a razão desse medo, tá entendendo? Para Deus, e aí você espera, porque só depois você vai, e aí sim, Deus vai ser com você. Entendeu? Olha os detalhes. Eu amo os detalhes na palavra. E o Senhor será, porque o Senhor será convosco. Só então, só depois disso, Deus vai ser com você. No sentido de que, só depois disso, Deus vai com você. E é exatamente isso que acontece. E eu sei que você conhece o fim da história, mas eu quero deixar para você que não sabe. E eles seguem à risca o que Deus manda. Agora 24 horas se passam. Josafá agora prepara o exército para a peleja. Pastora, mas Deus falou que era ele que ia lutar. Calma, vem comigo. O fato de Deus falar que é Deus que vai lutar, eu preciso entregar isso. O fato de Deus falar que é Deus que vai pelejar esta peleja, não significa que eu e você não temos que ir para a guerra. Não significa que eu e você não temos que nos preparar e nos revestir para a peleja. Quando Deus fala que Ele vai pelejar, não é para mim e para você ficar deitado numa cama dormindo, olhando para cima. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. E olhando para cima, assistindo
ou qualquer outra coisa. Não, Deus está falando, eu vou pelejar por você, porque o que está diante de você é maior do que você. Deus está dizendo, mas busca minha presença, busca minha face, se reveste de toda a armadura espiritual que eu estou entregando, que está lá em Efésios 6, depois você pesquisa, porque as horas já se avançam. Mas o que Deus está falando, eu vou à frente, mas você tem que vir para a batalha, mas vir na hora que eu mandar, vir no momento que eu disser, agora sai, agora você vai. Agora você vai bater de frente, agora você vai enfrentar aquilo que estava vindo contra você, porque agora eu sou contigo, porque agora você está curado, porque agora você está revestido, porque agora você está preparado. Preparado para quê? Para falar com aquela pessoa, preparado para enfrentar aquela situação, mas debaixo da graça e do poder de Deus. 24 horas se passam. Agora Josafá prepara o exército e se prepara para ir à peleja, mas com a estratégia de Deus. E qual foi a estratégia de Deus? Põe os levitas na frente. Põe os cantores da casa de Deus à frente. Meu Deus, isso é tremendo. Coloca os músicos na frente, coloca os levitas, coloca os cantores à frente. Por quê? Porque o louvor debaixo da unção quebra o jugo. O louvor debaixo da unção quebra o poder do diabo. Enfraquece o inimigo. Recebe isso como estratégia de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Mas você vai entender em nome de Jesus. Continua louvando, minha irmã. Continua louvando, meu irmão. Continua glorificando ao nome do Senhor. Amanhece o dia, ao invés de amanhecer o dia reclamando, de só ver problema, de só ver desgraça, ao invés de amanhecer o dia assistindo essas programações que manipulam a cabeça das pessoas em massa, cheia de mensagens subliminares, que tratam o ser humano como se fosse um grande gado, Deus está dizendo para você, vem me adorar. Amanheça o dia, coloque louvores, coloque oração, coloque louvores que exaltam o nome do Senhor, mesmo que você não saiba cantar, coloque louvores e deixa o poder de Deus influenciar a sua decisão, aleluia. Deixa a graça de Deus, aleluia, influenciar o teu espírito, te enchendo da presença de Deus. Era isso. Israel foi louvando, Judá foi louvando, Judá foi adorando, aleluia. O exército estava marchando para militar, uma peleja estava, mas à frente estavam os levitas, e a estratégia de Deus funciona. Estratégia de Deus funciona. A gente, com todo respeito, eu preciso entregar isso, não se ofenda com a palavra, mas a gente quebra a cara quando deixa de obedecer a Deus. Os planos vão por água abaixo, o ser humano perde a bênção quando deixa de obedecer a Deus. Aí vai vendo assim, escoar pelos dedos tudo que Deus entregou. É quarta-feira, é direção de Deus, quarta-feira de oração e direção de Deus. Receba. Receba, porque eu estou comendo essa palavra. Segue a direção de Deus. Os levitas vão na frente adorando. E agora? As coisas de Deus é loucura para aquele que não tem intimidade com Deus. Os levitas vão cantando e tocando os instrumentos. E a Bíblia fala que agora a música, o louvor, o cântico que sai da boca dos levitas. E eu te convido a receber essa palavra para que a fé seja aflorada no seu coração. Porque tem que ter fé para acreditar numa palavra dessa. E é a palavra de Deus purinha e eu fico com ela. Deus dá uma estratégia tão simples. E é exatamente nas coisas simples que o poder de Deus entra em ação. Pega isso. Para de dificultar o trabalhar de Deus. Deus não precisa de ideia de ninguém. Deus não precisa de conselho de ninguém. Ele é Deus. Ele sabe o que ele faz. Nos compete obedecer. E porque Josafá aprendeu a obedecer. Josafá aprendeu a fazer as parcerias certas com as pessoas certas. Agora os levitas vão adiante e a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ao barulho do louvor, ao barulho da música, esses 3 povos que vieram contra começam a ficar desnorteados, confusos. Um peleja contra o outro. E Deus dá vitória
para Josafá e para toda Judá. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não mudou. Século 21, ele continua fazendo, operando. Deus continua dando estratégia para aquele que crê nele, para aquele que espera nele, para aquele que confia nele. Deus continua dando estratégia. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Primeira coisa, se aquilo que você está enfrentando está sendo maior do que você, eu te convido a orar. Segundo, quando você for orar, pare com esse medo de que todo mundo vai te trair, de que todo mundo é igual. Porque você tem que aprender a confiar um pouco mais em si mesmo. Convide algum irmão de oração. Ceda. Seja um pouco humilde para ligar para algum irmão, alguma irmã de oração e falar assim: irmão, irmã, fulano de tal, você pode me ajudar em oração, porque eu também vou orar. Eu vou orar, mas eu gostaria que você orasse comigo. Tá entendendo? Terceira coisa, não pare, não desista, persevere em oração até que Deus mande resposta. E eu provei para você na Bíblia, Ele vai mandar resposta que você vai entender perfeitamente que é Deus falando. Quarto, quando Deus mandar resposta, uma das certezas que você vai ter que é Deus. Para você que ainda tem dúvida de tantas coisas, ou que é novo na fé, ou que não tem muita intimidade com Deus. Uma das primeiras certezas que você vai ter é que na resposta de Deus, Deus vai gerar paz ao seu coração. Por isso que Deus vai falar para eles: não temais, não tenhas medo. Ou seja, calma, fique em paz, eu tô aqui. E a quinta, o quinto trabalhar de Deus aqui que eu quero deixar para você. É um conselho. Fica a teu critério, mas pensa nisso. Pensa nisso, por favor. Quinta coisa. Siga exatamente a direção que Deus deu para você. Porque Deus, e só Ele, sabe o amanhã. Eu quero orar, entregar a Deus esta noite tão maravilhosa que Deus nos presenteou. Pensa nisso. Viu? Compartilha com algum amigo, alguma amiga que você sabe que está precisando de uma palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão confusas, indecisas, sem saber o que fazer. Tem muita gente com medo, muito medo. Medo do amanhã, medo do agora. E essa palavra, talvez para você que está assistindo, ouvindo, talvez está tudo bem para você. E glória a Deus por isso. Legal, muito bom. Mas talvez para muitos que estão próximos a você, seus colegas de rede social, não está nada bem. Então compartilha lá no seu Facebook, no seu Store, e deixa que Deus faça a obra. Seja instrumento de Deus. Às vezes a gente reclama que a gente não tem amigos, mas uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é ser amigo, para ter amigo. Primeiro a gente tem que ser, para depois ter. Vamos orar? Senhor Jesus, eu entrego a Ti esta live. Eu entrego a Ti essa transmissão. Eu entrego a Ti, Senhor, não apenas a minha vida, a equipe que fica comigo, mas a minha família, mas a todos os meus irmãos e minhas irmãs que assistem e irão assistir. Pai, precisamos de Ti. Josafá entendeu que precisava de Ti. Jesus, nós acreditamos em Ti, no Teu poder, e acreditamos que o Senhor é o único que conhece, sabe, tem todo o poder sobre o amanhã. Por isso nós oramos a Ti. Jesus, ajuda esse meu amigo, essa minha amiga, esse irmão, essa minha irmã que está com tanto medo, está sofrendo aí com crises de ansiedade, e soa a mão, e fica agitado, o coração dispara.
fica nervoso, nervosa, irritado. Quem sabe até voltou para o cigarro, voltou para outros vícios, por conta que a ansiedade já está desmedida, descontrolada. Então, Deus, eu coloco esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo diante de Ti, Jesus. Jesus, dá força para essa pessoa orar, dá graça. E mesmo que ele não consiga orar, Senhor, que ele venha pelo menos colocar a oração para ouvir. Porque ao ouvir a oração, ao ouvir a Tua palavra, a fé vai sendo depositada no coração dele e no coração dela. E ele vai se sentir a cada dia encorajado pelo poder da Tua palavra para seguir adiante, para não desistir. Espírito Santo de Deus, eu Te agradeço por cada família, por cada irmão, por cada pessoa que tem nos assistido. Eu Te agradeço humildemente por mais este culto, por mais esta transmissão de live. Alcança, Deus, a tantas e tantas vidas que o Teu poder chegar. Abençoa poderosamente esse meu amigo que com muito carinho e amor pelas vidas e vai compartilhar esta live. Sem se preocupar, sem medo do que vão dizer, sem medo do que vão falar, mas vai passar adiante essa palavra. Aquieta e acalma os corações, Jesus. Que o medo seja controlado pelo Teu poder. Eu louvo o Teu nome. Jesus, eu não posso terminar essa oração sem Te pedir. Conforta os corações daqueles que estão perdendo gente. Gente que está perdendo gente. Que está me assistindo e vai assistir. Conforta os corações. Abraça, abraça, Jesus, abraça. Consola e conforta pelo Teu Espírito. E abençoa esta família. Abençoa esta pessoa e este lar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Obrigada por estar conosco. Entra lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ajuda a gente a divulgar o canal para a gente transmitir pelo YouTube para alcançar mais pessoas. O nosso canal é Levantai. Qual o nome do canal, pastora? Levantai IEPV. Entra lá. Toda segunda-feira tem vídeo, toda quarta e às sextas-feiras a gente compartilha os vídeos lá, tem palavra de Deus, tem oração, toda quarta tem oração, hoje de manhã tem oração, eu e meu esposo estamos lá clamando a Deus, pedindo a Deus pela sua vida. Então, entra lá, se inscreva, dá lá o seu joinha para que o YouTube comece a divulgar o canal e deixe seus comentários, se foi bênção para a sua vida ou não, pode deixar os comentários, nós estamos abertos para te ouvir. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Domingo, às 19 horas, Deus querendo, nós estaremos aqui. A paz do Senhor.